Assista agora Mais Saúde. LTV Web, aqui é mais legal. Iniciamos nosso programa com o médico oftalmologista André Gnoletto. Irá explicar um pouco a sua experiência profissional. Tudo bem, André? Tudo bem, Pedro? Como é que está? Então, eu sou o Dr. André, sou especialista em oftalmologia, certo? Sou formado pela Faculdade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e especialista em oftalmologia pela Faculdade de Jundiaí e catarata, cirurgia refrativa e glaucoma pela Universidade Federal de São Paulo, certo? Eu estou aqui em Erechim faz uns 2 anos e meio para 3 anos, atendo aqui no Hospital Santa Mônica de Erechim e em Aratiba, no hospital comunitário da cidade. Doutor, agora com a pandemia, o uso da máscara obrigatória, como é que fica essa combinação óculos e máscara? Então, é uma procura muito constante aqui no consultório, então seria para adaptação de lente de contato, né? Por quê? O uso obrigatório da máscara, né? Quando a gente está num ambiente comum, né? E o óculos não combina, né? Por quê? Quem usa óculos sabe como é que funciona. Acaba que o vapor d'água da respiração deixa o óculos embaçado e isso impede a pessoa de enxergar. O óculos já é feito para a gente começar a enxergar melhor, no caso, e com o uso da máscara ele acaba prejudicando, a gente não consegue enxergar bem por causa do vapor d'água que embaça o óculos, né? Então a alternativa a isso seria a lente de contato, certo? Não é todo paciente que obviamente consegue usar a lente de contato, né? Então a gente acaba fazendo uma adaptação, né, um teste com a lente de contato para ver se o paciente ele vai conseguir usar, né? Esse teste ele é feito em consultório, né? O paciente, a gente adapta o melhor tipo de lente, são vários tipos de lente, né? E o que for mais adaptado é o que ele vai usar em casa, no caso, né? Certo. E quais são os tipos de lente de contato? Certo. A gente tem, então, tipos básicos de lente de contato, são a gelatinosa e a lente rígida, né? A gelatinosa é a mais conhecida, a mais usada, né? Que ela é uma lente molinha, ela é muito confortável, fácil de adaptar, né? E ela corrige alguns tipos de graus. Então, graus de miopia, hipermetropia, que são graus mais simples, ela corrige facilmente. A gente tem também outros tipos de lente gelatinosa que são tóricas, que servem para corrigir os graus de astigmatismo, certo? Então, graus altos de astigmatismo, né, Dourado? Né, eles são corrigidos com lentes tóricas. O paciente que usa um óculos, por exemplo, mais grosso, ele acaba tendo a desvantagem, né, além de embaçar, de ter que estar sempre com óculos, não consegue praticar uma atividade física, jogar bola, por exemplo, ou até na academia ele pode vir a atrapalhar o óculos, né? Então, a lente de contato é essa alternativa melhor. No caso do astigmatismo. Outros tipos de lente, por exemplo, a rígida. São vários tipos de lente rígida, né? A mais comumente usada é a lente rígida pequena, né, para ceratocone. Ela é uma lente dura, não é uma lente de vidro, como as pessoas costumam dizer, né? É uma lente de vidro que eu uso. Não, é uma lente, ela é um polimetil metacrilato, que é um tipo de plástico, né? Que ele é mais rígido, mas ele não machuca o olho, não agride o olho. E ele também não tem uma resposta, digamos, alérgica ou inflamatória quando ele está em contato com o olho. Então, é o melhor tipo de lente para ceratocone, por exemplo, né? Ou graus altos que não se adaptam ao tipo de lente gelatinosa, por exemplo. Doutor, qual paciente que poderia usar a lente de contato? Certo, então, o uso da lente de contato ele independe de uma idade, tá? O que a gente precisa ter uma higiene mínima, né, para o paciente poder se habituar com o hábito de limpeza, né, de cuidado com a lente de contato. Por quê? A lente de contato ela é uma prótese que vai em contato direto com o nosso olho. Se ela não estiver bem higienizada, se o paciente não tiver o capricho de cuidar dela da forma adequada, acaba levando sujeira, micro-organismos, enfim, uma série de bactérias, né, que podem causar úlceras ou problemas no olho, certo? Então, a faixa etária não existe uma faixa etária ideal. O que a gente sempre costuma dizer é, a partir de uma idade que o paciente ele tem um comprometimento com o uso da lente, então pacientes de 16, às vezes menos, até 14 anos, costumam já ter uma higiene boa e que a família acompanhe, do tipo a mãe ou o pai veio na consulta, né? A gente acaba já liberando o uso da lente. Não é o ideal? Bem, o ideal mesmo seria um paciente que tenha esse cuidado próprio, né, de identificar que a lente está limpa, a responsabilidade de usar ela direitinho.
E em alguns casos a gente exige que pelo menos 18 anos de idade tenha para ter a responsabilidade sobre o uso delas, né? Mas às vezes quando o pai ou a mãe vem na consulta e a gente identifica que é um paciente que vai ter o capricho de cuidar adequadamente da lente de contato, não teria problema nenhum de ser um paciente menor de idade, né? Outra coisa, pacientes mais velhos, a partir dos 40 anos, adultos, né, que têm dificuldade para perto às vezes, né, também podem usar lente de contato. Então, por exemplo, o paciente dirige sem óculos, enxerga muito bem com os 2 olhos e na hora de fazer uma leitura ele não consegue ler sem o óculos. São pacientes que são candidatos também à lente de contato. É um pouquinho mais, digamos, difícil de adaptar, né, porque já está com uma idade, né, mais difícil de se adaptar a várias outras coisas, não só a lente de contato, né. Aprender a andar de bicicleta com 40 anos é diferente de aprender a andar com 5, 10, 15 anos, né. Então, mas são pacientes aptos também, tá? É questão de treinamento, no consultório a gente faz o treinamento e se o paciente se sentir seguro, apto a usar lente de contato, obviamente ele pode também usar. E os cuidados com a lente de contato? Então, os principais cuidados que a gente tem que ter com a lente de contato, né, é a higiene, tá? Então, a limpeza dela diária com um produto adequado, né? Existem vários produtos no mercado, né? E a gente tem que escolher qual o paciente se adapta melhor, tá? Não existe uma marca melhor ou outra, depende do que o paciente se adapta mais. Não dormir com as lentes de contato, tá? Que é o que eu vejo aqui no consultório como o maior problema do uso de lente de contato, porque os pacientes eles enxergam tão bem com a lente de contato que eles acabam esquecendo que estão com ela, né? E aí eles dormem com ela, acordam no outro dia, o olho está um pouquinho vermelho, meio irritado, mas como já acordou, já acaba botando um colírio e deixando assim, às vezes nem usando o colírio no caso, né? E aí acaba que, porventura, ocorre uma isquemia da córnea, né? Ou uma bactéria penetra ali e acaba formando uma infecção na córnea, uma úlcera que a gente chama. E isso é grave, tá? Então o maior problema que eu vejo da lente de contato seria isso, o paciente não retirar a lente à noite para dormir, né? E usar ela direto, assim. Às vezes tem pacientes que falam que usam 1 mês, 15 dias a lente, entende? Isso é um risco enorme para a saúde do olho, né? E às vezes irreversível ao ponto de ter que levar um transplante de córnea, alguma coisa assim, tá? Então eu falei da higiene, né? Da limpeza da lente, do cuidado de não dormir com ela à noite. Outro seria não entrar na piscina com ela, por exemplo, piscina no mar, vou na praia, né? Daí quer botar um óculos de sol legal e aí põe a lente de contato. Não pode entrar na água, tá? Ainda mais na água do mar, que ela é muito contaminada, né? Tem dejetos, tem inclusive, né, que você pode imaginar lá dentro, né? Então não é legal você entrar na praia, por exemplo, ou na piscina com a lente de contato, tá? Isso seria uma contraindicação para usar lente de contato, tá? Outros cuidados, então. O uso exagerado. Então, a pessoa, eu estou há 10 anos usando lente de contato, não tem óculos, então ela acaba que ela não tem uma folga, digamos assim, né, pro olho respirar, tá? Essa é a palavra mais fácil de se entender. Por quê? A córnea da gente, ela não tem uma artéria, uma veia que leva o oxigênio lá. O que acontece? O oxigênio que nutre a córnea vem do próprio ar. Quando a gente tem uma lente de contato sobre a córnea, ela naturalmente está sofrendo um processo de isquemia, de falta de oxigênio, certo? Se a gente não faz o uso dela adequado, né, um número de horas por dia e deixa um tempo a córnea sem a lente de contato, a córnea fica sofrendo diariamente. Então, pacientes que usam muito tempo, eles têm que ter um período do tipo 2 dias da semana para não usar lente de contato, tá? Principalmente depois de muito tempo usando lente. Então, tem usuários de lente no consultório que usam há 15, 20 anos lente de contato. Eles já sabem dessa orientação. Por quê? Com o tempo, esse uso irrestrito ou muito grande, né, da lente exagerado, ele acaba gerando tolerância. Às vezes, o paciente perde a sensibilidade da córnea, né, ou uma resposta inflamatória que, porventura, vai fazer com que o paciente nunca mais consiga usar a lente de contato, sabe? Então, esses exageros que partem do usuário de lente de contato, às vezes levam a algumas complicações, digamos assim, né? Tu comentou anteriormente que não pode entrar no mar e na piscina. Ela tem perigo de deslocar, de cair a lente? Tem. A lente gelatinosa, principalmente, ela sai muito facilmente. Se a gente mexer com o olho, coçar o olho, ela acaba deslocando e saindo do lugar, tá? Isso não é um problema, tá? Também tem pacientes que me perguntam, doutor, ela pode ir para trás do olho? Não, ela não pode ir para trás do olho, porque a gente tem o que chama de fórnice, né, que é um saco
na conjuntiva que impede com que qualquer coisa vá para trás do olho. Sujeira, bactéria, água, qualquer coisa não vai para trás do olho. O que acontece com a lente é que às vezes ela fica escondida atrás da pálpebra, né? Então se a lente subir, no caso, ela fica atrás da pálpebra, mas ela não foi para trás do olho, ela está ali em cima e com a consulta adequada a gente consegue remover ou o próprio paciente consegue retirar ela. E não causa dor, não causa nada disso, só sente que ela está fora e a visão fica ruim no caso, né? Mas ela... digamos, vira esse caso de ir para trás do olho, às vezes me perguntam, não é o que vai acontecer. E quanto ao deslocar, por exemplo, se ela sair, né, porventura, você está jogando bola, ela sai do olho, o que você faz? A melhor conduta que tem é guardar a lente, tá? Se você tiver como, no recipiente adequado. Então, quando for jogar bola, leva o estojinho junto, né? Caiu a lente, põe dentro do estojinho, nunca põe direto no olho, tá? Quando chegar em casa, você vai lá, limpa bem ela, se ela estiver adequada, você pode reutilizar. Se tiver alguma coisa do tipo uma grama, alguma sujeirinha ali, você não consegue tirar de uma maneira bem retirada, que ela fique bem limpinha, é melhor jogar fora a lente, tá? Então, lente que cai no chão, lente que cai em algum outro superfície, se ela não estiver bem limpinha, a melhor coisa que tem a fazer é jogar fora, tá? Às vezes o paciente pensa no custo disso, né? Uma lente, mas eu vou jogar fora, ela custa um valor. O custo não cobre o que vai acontecer de problema se ela for para o olho levar uma bactéria, um germe, um fungo, que cause, por exemplo, uma úlcera de córnea, que vai levar um transplante de córnea, vai levar um problema gravíssimo, tá? Então, não vale a pena, né, arriscar por causa de uma lente de contato. Às vezes é melhor vantagem jogar ela fora, tá? Outra coisa que acontece, assim, às vezes os pacientes me questionam a respeito, mas eu já dormi com a lente e não aconteceu nada, né? Mas ela já caiu no chão, eu peguei ela, coloquei no olho e não aconteceu nada. É uma coisa muito uma justificativa que não serve, né? Tipo assim, aconteceu uma vez, daí acho que pro resto da vida vai acontecer e não vai ter problema. Não é assim que funciona, né, as coisas na vida. Você está agregando risco. Toda vez que você faz algum tipo de coisa do tipo, caiu a lente no chão, põe no olho, ou, por exemplo, eu dormi com ela de noite, tá? Você está somando um risco. Todo dia você faz uma coisinha errada, você soma um risco. Vai chegar um momento que esse risco vai ser inevitável, ele não é 0,1%, quando vê ele vai estar em 100%, e aí você vai ter um problema ocular que é irreversível, e daí você vem no consultório, consultar com o médico, que é o que acontece, né, e tenta, mas eu já fazia isso, nunca deu problema. Vários pacientes chegam aqui com problema justamente questionando isso, doutor, mas eu fiz isso e nunca deu problema. Bem, você fez isso, nunca deu problema, que sorte, né, mas pode acontecer, então esse risco não vale a pena você correr. Faça da maneira adequada, né? Retira a lente todo dia de noite, lava ela, guarda no frasquinho apropriado com o produto que faz a degermação, né? E outra coisa que tem que ser feita é usar o colírio lubrificante enquanto está com a lente, para justamente ela não ficar muito justa no olho, muito apertada e não machucar o olho. Então usar colírio lubrificante, guardar ela, limpar bem, respeitar o período, tá? Tem lentes que são mensais, tem lentes que são semestrais, outras são anuais. Se você passar o período dela, ela vai causar uma isquemia maior no seu olho e aí gera um problema. Esse problema pode levar a alguma coisa grave realmente no olho, né? Então, respeitando todos esses fatores que a gente sempre explica na consulta e na adaptação da lente, o risco é baixíssimo, tá? Agora, se você começar a agregar um risco, eu entrei na piscina, daí caiu no chão, daí começa a juntar risco, quando vê vai ter uma catástrofe lá na frente. Às vezes essa catástrofe é a perda da visão. Não é comum, graças a Deus. Mas ela existe, então a gente sempre orienta o máximo possível do paciente tomar os cuidados, né, para ter segurança no uso da lente de contato. E agora, doutor, nesse período da pandemia, teria alguma dica para os pais cuidar das crianças, não deixar ele muito tempo na frente do aparelho eletrônico? Então, Pedro, é uma coisa que a gente ouve muito aqui no consultório, eu passo isso em casa também, acredito que você também tem esse problema. A gente está com as crianças, né, não tem aula, e a gente tem que ficar com elas achando atividades, né, para entreter elas em casa, né, e fazer a atividade, digamos, educativa, né, que não tem na escola. E boa parte das vezes a gente delega isso para um aparelho eletrônico, né? Ou por falta de tempo da gente, ou porque realmente é a única forma no momento. Mas tem um limite, né? A gente sabe disso, não tem uma margem de segurança muito grande o aparelho eletrônico, assim, para a gente garantir que não vai ter repercussão na qualidade de vida, na saúde ocular, né? Então, sem exageros, claro, obviamente que é uma coisa que faz sentido, né? A gente usar eletrônicos, mas não exagerar. Então, o que eu costumo dizer para os meus pacientes? Assim, vamos restringir uma carga horária, 1 hora por dia, 2 horas por dia, né? Cada família
faz a sua, e de preferência que ela seja compensada por alguma atividade física, tá? Em ambiente externo. Tá? Então, por exemplo, o paciente, uma criança, né, usa o tablet, o celular 1 hora por dia, alguma atividade física ele deve fazer em ambiente externo. Então, ele vai jogar bola 1 hora por dia, ele vai brincar de bicicleta, ele vai fazer alguma atividade ao ambiente externo, né, para compensar, digamos, esse uso do eletrônico, tá? Essa é a dica que eu dou. E isso serve de uma maneira boa porque o paciente, pequeno paciente, no caso, ele vai questionar os pais. Mas por que eu, né? Por que eu não posso? Por quê? Não, porque tu ficou só 1 hora fazendo a atividade física. Então, esse tipo de abordagem com a criança acaba você conseguindo lidar com ela de uma maneira melhor, sabe? Você conseguindo compensar o uso do celular com uma outra atividade que é benéfica, no caso, para a saúde do olho, e não só do olho, também para a saúde física, né, e mental da criança. Né? Jussara Noivas está em Erechim há mais de 20 anos no ramo de locação de trajes. Temos à disposição vestidos das mais renomadas marcas para noivas, eventos pré-wedding, formandas e debutantes, contando com a opção de primeiro aluguel, vestido de festa nas mais variadas cores e modelos, além de trajes infantis para pajens, daminhas e primeira eucaristia, trajes masculino para noivos, formandos e convidados. Desde modelos tradicionais, assim como em cores e propostas diferenciadas. Também temos a opção de atender pedidos especiais sobre encomenda. Contamos com condições de pagamento flexíveis em até 10 vezes no cartão, além de apresentar preços especiais para pacotes. Nossa equipe está à sua espera na Rua Valentim Zabonato 358 e disponível para contato através das nossas redes sociais. Jussara Noivas, na medida certa, para atender o seu sonho. Olá, voltamos para o terceiro bloco e estamos aqui na clínica com o Dr. Rodrigo Mocelin e ele vai explicar um pouco da sua especialidade. Olá, doutor, tudo bem? Olá, tudo bem? Eu sou Rodrigo Mocelin, sou médico ortopedista, minha especialidade é clínica, cirurgia da coluna vertebral, lido também com a medicina do esporte, né? E estamos aí para esclarecer algumas dúvidas. Doutora, quais são as principais causas, as principais dores na coluna? Bom, aqui no consultório, uma das principais queixas é o popular dor nas costas. A dor nas costas hoje é uma das principais causas de atendimento em consultório. O que leva a pessoa a ter dor nas costas? A principal causa é o sedentarismo. Né? Hoje em dia as pessoas, em função das tarefas e ocupações, acabam não tendo um tempo específico para poder fazer uma atividade física e acabam sendo pessoas sedentárias. E com o sedentarismo também vem a obesidade. E uma coisa puxa a outra. Isso acaba levando a uma fraqueza muscular, né? E aí a pessoa começa a ter o popular dor nas costas, que a lombalgia é o mais comum. Então, hoje em dia a gente tem orientado muito as pessoas a praticar esportes, praticar uma atividade física orientado por um profissional. Então, o que nós temos aqui no consultório, a gente não tem essa mentalidade de pensar só em tratar as pessoas com medicamentos, e sim orientar as pessoas. Eu acho que essa função do ortopedista, de partir para a parte de orientação, é uma coisa muito importante. Porque se a gente orientar as pessoas a praticar essa atividade física, praticar esse esporte, incentivar as pessoas a sair do sedentarismo, a metade do tratamento é isso. Porque se a gente ficar só medicando, a coisa não vai funcionar. O paciente vai retornar ao consultório com as mesmas queixas e aí a gente tem que fazer uma outra forma de pensamento no tratar da lombalgia. Então, um dos tratamentos seria o reforço muscular? O reforço muscular é uma das principais formas de tratamento, associado com o alongamento.
Para isso, o que a gente recomenda? É que primeiro se passe por uma avaliação com o ortopedista para a gente poder fazer uns exames, né, uma radiografia, uma ressonância magnética, dependendo do caso, a gente orienta qual o tipo de exame mais específico para a pessoa, né, e a partir disso a gente tem encaminhado as pessoas para quem? Para o educador físico, para o fisioterapeuta, para que se faça os exercícios orientado por um profissional, porque senão a pessoa acaba partindo para fazer alguma atividade física sem uma orientação e isso pode levar danos na articulação, pode piorar os sintomas, né? A pessoa começa a fazer uma sobrecarga na articulação, elevar muito peso no início e isso pode prejudicar mais em vez de ajudar. Por isso que é sempre importante ter uma orientação de um profissional. Lá na academia eu vejo muito isso, pessoal com muita carga e a postura completamente errada, né? Por isso que é importante ter essa função do personal, né? Quando a pessoa vai... Bom, eu optei por fazer uma academia. É muito importante ter essa orientação, por quê? Porque quando você chega na academia, você é um ambiente desconhecido. Você precisa de um profissional que está lá, habituado com os aparelhos, para poder te orientar e fazer uma avaliação. Como é o perfil desse paciente? O que você quer desenvolver? Qual é o teu sintoma? Então você vai começar a trabalhar para fazer reforço da musculatura do abdômen de uma forma lenta e gradual, aumentando aos poucos a intensidade do exercício, né, tendo um intervalo entre um exercício e outro. Então é muito importante ter o acompanhamento desse profissional para evitar as lesões, senão a pessoa acaba fazendo sem ter uma orientação e só vai piorar a situação. E a hérnia de disco, você pode explicar um pouco mais para nós? A hérnia de disco é uma coisa também muito frequente aqui no meu consultório. A hérnia de disco se diferencia um pouco da queixa só da dor nas costas por ter uma associação com o componente de dor ciática na perna. Aquela pessoa que chega no consultório, ele tem dor nas costas, mas também ele tem dor na perna, amortecimento, enformigamento e às vezes até perda de força na perna. Então aí a gente já tem que pensar em uma hérnia de disco, que na verdade o que é essa hérnia de disco? É uma perda da sustentação do disco da coluna, né, onde há uma compressão na raiz do nervo e essa compressão e essa dor vai irradiar pela perna. Que formas de a gente vai fazer esse diagnóstico? A gente parte para um exame físico, fazendo testes e a gente já tem essa suspeita, e aí a gente faz uma ressonância magnética, que é o exame padrão ouro, para a gente poder fazer o diagnóstico da hérnia de disco. A partir do momento que a gente tem esse diagnóstico, a gente pode fazer o tratamento conservador, que é o que imperativo em todos os casos, conservador com medicamentos, alongamentos, reforço muscular, fisioterapia, né, bolsas de calor ali na região para dar uma relaxada na musculatura, né? E esse período a gente vai observando o paciente pelo menos por umas 6 semanas. Se em 6 semanas a pessoa não tiver nenhum tipo de melhora, esse paciente provavelmente vai evoluir para um caso cirúrgico, onde que são feitas pequenas abordagens de 2 a 3 centímetros para poder retirar a hérnia, e o que mais recente há é a endoscopia da coluna, onde que é feito uma cirurgia com uma cânula, uma incisão de 1 centímetro mais ou menos, é retirado essa hérnia e o paciente já pode receber alta no mesmo dia. E teria outras patologias da dor na coluna? Sim, existem várias patologias da coluna que causam dor. A gente já falou sobre a lombalgia, que é o comum do dia a dia, falamos sobre hérnia de disco, mas também nós temos inúmeras outras causas de dor nas costas. Escolioses, hipercifose, doenças de nascença como espondilolistese, que pode ser degenerativa, pode ser traumática, outras patologias também que é muito comum é a artrose, que são os processos degenerativos dos discos que acometem pessoas de mais idade, em função do trabalho, do esforço físico e principalmente da postura inadequada, que acabam levando a pessoa também a ter dor nas costas. Nós já conversamos bastante agora sobre as principais dores na coluna, e outra coisa que o pessoal pede bastante são as dores no joelho, né? Quais seriam as mais comuns? Bom, as dores no joelho também são uma causa muito interessante aqui de dor no dia a dia aqui. As pessoas vêm para consultar em função desse tipo de dor e a gente acaba vendo assim, o que acontece? No público mais jovem, né, as lesões ligamentares, as lesões meniscais, tendinite patelar, são as coisas mais comuns que levam a pessoa a ter dor no joelho. Em função do quê? Das atividades físicas inadequadas, né? A prática de esporte, às vezes de uma forma com muito impacto, né? Isso pode levar a ter uma sobrecarga no joelho, que é uma articulação de carga, então isso pode causar
como eu falei, é a tendinite, o derrame articular, que a pessoa vem aqui com o popular, eu estou com água no joelho, então às vezes a gente tem que fazer alguma punção, alguma coisa nesse sentido, né? Pacientes que estão com muita dor, a gente orienta para fazer um gelo, usar um anti-inflamatório, proteger a articulação, parar com aquela atividade física naquele momento que está doendo o joelho, para ter a recuperação, para depois voltar a fazer a prática desportiva, né? Então no público mais jovem, o mais comum que a gente observa é isso. Nas pessoas com mais idade, aí sim, aí já entra o processo degenerativo, que é chamado de artrose. A artrose no joelho é uma doença degenerativa, como eu já falei, e que com o passar do tempo evolui para quê? Para uma limitação funcional. A pessoa começa a perder a função do joelho, começa a ter dificuldade para subir e descer a escada, para se agachar no chão, né? Começa a ter uma crepitação, o joelho começa a fazer aqueles estalidos, né? E aí a pessoa começa a se assustar e ter uma dor que às vezes a dor começa a se tornar insuportável. Então a gente faz umas radiografias no joelho da pessoa com carga, né? A pessoa faz esse raio-x em pé para a gente poder avaliar o grau de artrose e a partir daquilo ali a gente começa a fazer uma espécie de tratamento. Os tratamentos hoje para artrose nessas pessoas com mais idade são baseados normalmente em colágenos, suplementos para cartilagem, glicosamina, condroitina, diacereína, todos esses medicamentos específicos para o tratamento da artrose. Claro que nos casos mais graves de artrose, aí não adianta querer a gente suplementar com esses tipos de medicamentos, porque a gente não vai ter resultado nenhum. Aí a gente tem que partir para o procedimento cirúrgico, que acaba evoluindo para uma prótese total de joelho, que normalmente a gente acaba fazendo isso num público com mais idade, né? Onde que já não tem mais o que ser feito e aí acaba como única solução para resolver a dor do paciente, aí tem que botar uma prótese no joelho. E quais são os tratamentos mais indicados? Depende muito de cada caso, né? Se é um caso de só um processo inflamatório no joelho, a gente vai usar um anti-inflamatório, fazer um gelo, uma fisioterapia. Alguns casos a gente imobiliza o joelho, outros casos a gente pode usar uma muleta, alguma coisa por alguns dias e a pessoa melhora e segue sua vida. E nos casos de artrose, né, dependendo do grau da artrose, então a gente tem feito a suplementação, né, com os condroprotetores, que hoje é o colágeno, que ele tem duas apresentações, ou ele é em cápsula, né, onde a gente ingere uma cápsula por dia por um período mínimo de 6 meses, né, ou existe a apresentação em pó, onde que a gente tem que diluir num copo com 200 ml de água, aquele pó, e fazer a tomada uma vez ao dia, também por um período de 6 meses. Existem também as viscosuplementações, que são injeções de ácido hialurônico, onde a gente injeta esse medicamento dentro da articulação do joelho. São feitas 3 aplicações, uma por semana, né? Essas 3 doses vai fazer com que haja uma lubrificação na articulação, causando um alívio na dor. E no caso de cirurgia, qual o tempo de recuperação que o senhor indica para voltar a fazer atividade física? Quando o paciente é submetido a uma cirurgia, depende do tipo da cirurgia que ele vai fazer. Se é uma cirurgia de artroscopia, que é uma lesão só meniscal, esse paciente, em questão de 30 dias, ele já está apto a voltar para suas atividades. Se é um paciente que faz uma reconstrução do ligamento cruzado anterior, um período mínimo para retorno às atividades físicas é 3 meses. Nesse período ele não vai ficar parado. Ele vai estar fazendo o processo de reabilitação, reforço da musculatura, principalmente coxa, né, e panturrilha, porque nesse tipo de cirurgia há uma grande atrofia da musculatura do quadríceps femoral. Então é muito importante que nesse período ele vá fazendo esse trabalho de reforço, de reabilitação, para ganhar o condicionamento físico para depois poder voltar às atividades físicas. Mas o período mínimo de uma reconstrução de cruzado anterior é 90 dias. A atrofia seria uma perda de massa magra, perda da musculatura? Perda de massa magra e a musculatura que mais atrofia nesse tipo de lesão é a musculatura da coxa, que é a musculatura do quadríceps femoral. Tanto que a gente às vezes faz o comparativo de uma coxa para outra e a gente observa uma atrofia muito grande. Por isso que é importante, já no pós-operatório imediato, a gente já libera o paciente para fazer a fisioterapia e reforço já no primeiro dia pós-operatório, sem nenhum tipo de imobilização, porque quanto mais o paciente não pisar ou ficar imobilizado, piora o prognóstico. Por isso que é muito importante, já no pós-operatório imediato, no outro dia o paciente já começa a fazer fisioterapia e ele, quando dá alta do hospital, ele já sai com uma guia para começar a ter uma orientação do profissional para acompanhamento para reforço muscular.
Tem alguma dica para evitar esse tipo de lesão? Bom, as dicas são bem simples. Primeiramente, a pessoa para praticar uma atividade física tem que ter um condicionamento físico, né? Porque senão o que acontece? A pessoa tem uma atrofia muscular, acaba praticando uma atividade que faz muito tempo que não está exercendo e isso vai acabar acarretando uma lesão, seja ela ligamentar, meniscal, na cartilagem. Então, o importante, sempre que a gente for praticar uma atividade física, inicia fazendo um aquecimento prévio, um alongamento, para depois poder fazer essa atividade física. Após o término do teu treino, da tua atividade física, é sempre importante também fazer um novo alongamento. Então isso previne um pouco das lesões. E se você não tem um condicionamento físico adequado, o melhor antes de praticar um esporte, um futebol, basquete, vôlei, é primeiro ganhar um condicionamento físico, hipertrofiar um pouquinho a tua musculatura para depois poder praticar essa atividade física correndo menos riscos de ter lesões. Eu gostaria de agradecer ao médico Rodrigo Mocelin. Ele disponibilizou esse tema para nós, está explicando as principais causas, dor na coluna, dor no joelho. E agora vocês no próximo programa. Muito obrigado.